Oi, gente, boa noite. Lesões cutâneas, eu já ir direto. Primeiro, eu vou mostrar as fotos do meu celular, tá? A primeira lesão cutânea que a gente tem são as máculas. As máculas, gente, elas são lesões cutâneas, assim, você vai ter uma alteração na pigmentação da cor, sabe? E elas não tem como você sentir elas não são palpáveis. O formato dela é que elas são irregulares, elas podem ser irregulares, ovais, pode ser circulares também. Existem três tipos de máculas em si. A primeira mácula que a gente tem são as máculas acrômicas, que é no caso do exemplo do vitiligo. Então você vai ter basicamente uma coloração total da cor da sua pele, né? E no caso do vitiligo é uma mácula, por exemplo, acrômica do tipo formato irregular, né? O vitiligo não tem uma característica específica assim, são manchas irregulares assim. Outras coisas que a gente tem são as máculas hipercrômicas, aliás, que são máculas em que a mancha, elas vão ser maior que a tonalidade da tua pele normal, sabe? No caso das sardas, as sardas são manchas hipercromiantes. E tem as máculas hipocromiantes, que vão ser ao contrário das hipercromiantes, que são máculas em que a tonalidade da pele, aquela mancha, vai ser um pouco mais clara que a tonalidade da pele. Não chega a ser acrômica, tá? Aqui a crômica, novamente, o vitiligo, por exemplo. Aqui a hipercrômica. Aqui a hipercrômica aqui não vai dar pra ver, mas é justamente a nossas sardas que a gente tem, né? E as hipocrômicas, aqui ó, essa daqui. Aí, um exemplo de doenças que podem apresentar, por exemplo, essas máculas. O vitiligo é um deles, as sardas, que também podemos chamar de efélides, é outro. Pitiríase vesicolor também pode apresentar, pitiríase alba. No caso, vitiligo é acrômico, pitiríase alba e pitiríase vesicolor, elas seriam mais máculas hipocromiantes. As efélides ou sardas seriam máculas hipercrômicas, né? Não é hipercromiantes, não, né? Hipercrômicas ou hipocrômicas, né? O nome assim. Aí a gente tem uma condição que a gente chama de mucose fungoide hipocromiante, que é basicamente uma neoplasia que a gente vai ter nos linfócitos T helper, né? Que é o linfócito T normal, que vai afetar primeiramente a pele, né? Então o que vai ficar? Você vai ter uma manifestação, você vai ficar cheio de manchas não, né? Máculas hipocrômicas. Aí a gente tem outra doença ou uma outra condição que a gente chama de eritema fixo medicamentoso. A gente não tem a hiperemia, que é aquele que tem a vasodilatação e tem um acúmulo de sangue, tem uma hemoconcentração e tudo mais. E uma das causas da hiperemia é justamente o eritema, que é uma área avermelhada. Fixo medicamentoso, ou seja, toda vez que você fazia o uso de determinado medicamento, vai surgir máculas, pelo teu corpo, assim, toda vez que você usar um medicamento específico. E o curioso é que essas manchas sempre vão aparecer no mesmo local que anteriormente. Por exemplo, olha só, pacientes que fazem uso de paracetamol, ibuprofeno, penicilina, nimesulida. Nossa, geralmente é anti-inflamatório, né? Que eu tô vendo aqui. Então seria isso. Deixa eu pegar uma imagem aqui pra vocês verem. Ó. Foca. Vai mostrar, ó. Aqui seria a pitiríase vesicolor. Aqui, ó. Isso aqui é o eritema fixo medicamentoso. Aqui, ó. A pitiríase alba. As sardinhas ou efélides. Tudo mais. Aí, ainda continuando em relação às máculas, a gente tem as máculas vasculares, né? Essas que eu havia falado, acrômicas, hipocrômicas, hipercrômicas, são máculas, mas em relação à alteração da pigmentação. Aqui já a gente entrando com máculas, ou se não manchas vasculares, são máculas, manchas
pigmentações avermelhadas, que vai estar realmente relacionado com os nossos vasos sanguíneos. Olha só, as manchas vasculares são distúrbios da microcirculação da pele e são diferenciadas das manchas hemorrágicas por desaparecerem após a compressão. Então, aqui a gente já sabe o que é uma mancha vascular e o que é uma mancha hemorrágica. Quando você tem, por exemplo, vamos supor que minha palma da mão esteja toda vermelha. Ao fazer uma digitopressão, pode ser digitopressão, vitropressão, tudo que você fazer se você comprimir essa região, vai ficar branco. Então, a gente tem uma mancha ou uma mácula por alterações vasculares. O contrário vai ser da hemorrágica por epetequias, por exemplo, que são várias pintinhas de sangue, assim, geralmente causadas, inclusive, por uma diabrese, acho que é diabrese, né, que é uma alteração hemodinâmica que, por algum motivo, não se sabe qual, assim, eu acho que não se sabe, mas as hemácias, elas vão se extravasar sem que haja uma lesão, aí justamente vai causar essas petecas e tudo mais. Então, no caso das petecas, mesmo você fazendo a digitopressão, vitropressão nela, elas não vão desaparecer, entendeu? Que no caso seria essa mancha hemorrágica. Aqui, as manchas vasculares, elas são diferentes, porque ao você fazer a digitopressão, quando você comprime a região com a polpa dos dedos, vitropressão, quando você comprime com uma lâmina de vidro transparente, ou se não, pontipressão, quando você já usa um objeto afiado, não afiado, pontiagudo, essas manchas somem. Vou mostrar a imagem. Aqui, ó. Isso aqui seria uma mácula ou talvez uma mancha. Isso aqui é uma mancha melhor, né? Porque é maior assim. Manchas com alterações vasculares, tá? A da mão que eu havia mostrado era uma digitopressão. Aqui, ó, uma vitropressão, ó. Opa, pro outro lado. Vitropressão, ó, ficou branco, tá vendo? Aí a gente tem uma condição ainda relacionada a essas máculas que a gente chama de telangiectasias, que são dilatações dos vasos terminais, né, ou seja, das nossas vênulas, das nossas arteríolas, dos capilares em si, que você vai ter as dilatações. Você tendo essas dilatações, então vai ficar meio que desenhado assim, sabe? Vou mostrar a foto, ó. As telangiectasias venocapilares são comuns nas pernas e nas coxas das mulheres e denominam varículas ou se não microvarizes. Podem ser vistas também no tórax de pessoas idosas. As telangiectasias, aqui é no nariz que tem, mas é isso aqui, ó. É a vasodilatação, das vênulas, das arteríolas, dos capilares e tudo mais. Uma outra coisa que a gente tem as manchas eritematosas, ou se não, manchas hiperêmicas, ou seja, são manchas que vão surgir devido a uma hiperemia, né? E uma hiperemia ativa. Lembrando que existem dois tipos de hiperemia, existe a hiperemia ativa e a hiperemia passiva. No caso aqui seria a hiperemia ativa, né? Então vai decorrer da vasodilatação, tem cor rósea ou vermelho vivo, desaparece também a digitopressão ou a vitropressão. É uma das lesões alimentares mais encontradas na prática. Então, basicamente, mancha eritematosa ou mancha hiperêmica é uma mancha com que você vai ter alterações vasculares. Aqui, ó. Esse aqui é um eritema multiforme. Muito ruim mostrar a imagem assim, né? Mais uma. Seria um eritema multiforme. Então, a gente viu as máculas por pigmentação, que novamente acrômicas, hipercrômicas e hipocrômicas. Aí a gente tem as condições lá do eritema fixo medicamentoso, da micose fungoide hipocromiante. A gente viu as máculas vasculares, que nem havia falado, que elas vão sumir na digitopressão, na vitropressão ou na pontipressão, uma coisa assim. Vimos o que são as telangiectasias, que as manchas, a gente viu as manchas eritematosas, ou se não, manchas hiperêmicas.
Agora a gente entra nas manchas ou máculas hemorrágicas, que foi o que eu havia falado, que essas não vão sumir na dígito ou vitro ou ponto de pressão. Quais são essas? Petequias, vibícies ou víbices e equimoses. O que são petequias, novamente? Petequias são vários pontinhos pontiformes de sangue, assim, que são até 1 centímetro de diâmetro. Até, porque todas as máculas em si são até 1 centímetro. A partir maior disso já não deixa de ser mácula e se torna uma mancha em si. A víbices, não sei, ela é... Eu já considero que são uma mancha, né? Só que elas vão ser lineares, ou seja, vamos supor que eu faço agora... Não vai mostrar, né? Mas fazer um arranhão aqui ia ficar direitinho com o formato da minha unha, assim. Isso seria um tipo de mancha hemorrágica por víbice, só que no caso... Vou tentar fazer aqui, ó. Não vai aparecer. Enfim... só que no caso, essas víbices, não sei, elas não sumiriam a digitopressão nem nada. E as equimoses, que são placas de sangue, né, que vai ter a coloração devido à degradação da hemoglobina e vai ter uma coloração meio azulada e tudo mais. Se eu não me engano, no chute, eu acho que a parte da equimose na evolução, assim, de um hematoma, de uma lesão, normalmente eu acho que é de 3 a 5 dias, talvez. 3 a 6 dias. Aqui, ó. Isso aqui... Ó, isso aqui é petequias. Isso aqui seriam as víbices. E isso aqui é a equimose. Aí a gente existe os tipos de lesões vasculares transitórias, tá? Que é basicamente eritema e cianose, mas eritema é uma causa da hiperemia ativa. Ana Clara, o que é hiperemia ativa, hiperemia passiva? Isso aqui tá lá, eu expliquei sobre isso em distúrbios hemodinâmicos. A cianose já é um tipo de hiperemia passiva, tá? Que no caso é a concentração de hemoglobina não oxigenada que você vai ter. Aí, que mais? Terminei de falar sobre máculas e manchas, agora eu vou falar sobre as lesões elementares sólidas, que aqui são basicamente lesões que você vai ter, que elas já vão ter relevo já. Aí eu vou falar de cada uma delas em si. Então, a primeira lesões elementares sólidas que a gente vai ter são as pápulas. As pápulas, elas vão até 1 centímetro, tá? São lesões que você consegue sentir, obviamente, são lesões sólidas, então você fazendo assim, passando, como que fala? Passando a polpa digital sobre, você consegue sentir. Então, as pápulas são elevações sólidas da pele, tá? São pequenas, até 1 centímetro, bem delimitadas, tá bom? Com bordas facilmente percebidas, quando você desliza a polpa digital sobre. Vou mostrar a imagem aqui de que seria uma pápula. Aí, quando você tem a confluência de pápulas, né? Quando várias pápulas se juntam em um local só, elas deixam de ser pápulas e elas passam a se chamar placas. Aqui, ó. Isso aqui é uma placa, uma pápula eritematosa. Uma pápula, ou seja, uma lesão que você consegue sentir o dedo quando você passa, eritematosa vermelha. Menor que até 1 centímetro, que vai ter bem definido, bem delimitado, assim, tudo mais. Aqui seria uma pápula. Pápula não. Pápula. Outra pápula bem famosa que a gente tem, verruga. Gente, isso aqui é uma verruga que eu achei horrorosa de nojenta. Isso aqui é uma verruga. Então é isso. Então, novamente, aí teve uma confluência, juntou todas as pápulas em um local só, deixa de se chamar pápulas e elas passam a se chamar de placas. Olha só, uma placa. A placa, outra placa, ó. Outra placas. Não, isso aqui não é placa, não. Tá vendo?
Aí a gente entra, então falei que é pápulas e as placas, tá? Pápulas e placas. E agora a gente tem os tubérculos. Os tubérculos, gente, são elevações sólidas também, circunscritas, são maiores que 1 centímetro, tem uma consistência, pode ser dura ou mole a consistência em si, não dura, mas firme, né? Porque se for dura, aí geralmente o que é duro é câncer, né? Então, enfim, não tô dizendo que é, mas geralmente é. Enfim, a consistência então pode ser mole, pode ser uma consistência firme. A coloração pode ser a coloração assim, normal da pele, mas pode ser uma coloração eritematosa, pode ser uma coloração acastanhada, amarelada, tudo mais assim. Tá presente aonde o tubérculo? Na sífilis, tuberculose, hanseníase que antigamente era chamado de lepra, nos tumores e tudo mais. Olha só, aquela imagem que eu havia mostrado são vários tubérculos, é uma pessoa com vários tubérculos, e aqui no caso é uma hanseníase, que é a lepra, né? Nossa antiga lepra. Inclusive, uma outra curiosidade aí, quando você faz o diagnóstico da lepra, assim, não o diagnóstico, a coloração, mas a mesma coloração que você faz com a tuberculose, por causa que a lepra é uma Mycobacterium também. A gente tem a Mycobacterium tuberculose e a lepra é uma Mycobacterium leprae, alguma coisa assim. E a coloração é de Ziehl-Neelsen, não lembro a coloração, vocês acreditam? Ziehl-Neelsen, exatamente, a técnica. Enfim, mas só uma curiosidade. Então, o tubérculo, ele é diferente da... Como é que você vai diferenciar o tubérculo da pápula? Sendo que eles são elevações, a mesma coisa, pode ter a mesma cor, assim, da pele. No caso, pode ter cor eritematosa, pode ter cor castanhada, tudo mais. A diferença é que as pápulas são menores, são até 1 centímetro, e os tubérculos são maiores que 1 centímetro. E a placa, as pápulas, né? E a placa é uma confluência, um conjunto de pápulas no mesmo local. A gente tem os nódulos, tá, gente? Os nódulos, ele é de consistência endurecida e eles são maiores que 5 milímetros, tá? Vou mostrar a foto de um nódulo aqui, ó. Consistência endurecida e maiores que 5 milímetros. Tá vendo? Então, aí a gente tem a tumoração, que tumoração é de tumor, né? Então, as bordas da ferida vão tá elevadas, assim, né? E o tumor é maior que 3 centímetros. Olha só um tumor aqui, ó. Não é necessariamente um tumor, mas a tumoração, aliás, sabe? Ui! Os dois são tumorações. Isso aqui, inclusive, ele parece ter um bicho de pé. Mas acho que não é não. Aí a gente tem, então, um nódulo é maior que 5 milímetros, tumoração, uma lesão maior que 3 centímetros. A vegetação, gente, é uma inflorescência, quando você... É uma inflorescência, ou vamos dizer que o tecido cresce para o exterior assim, devido à hipertrofia de papilas dérmicas e cones interpapilares. Lembrando que a hipertrofia é quando você tem um aumento do volume da célula. Então, você vai ter um aumento do volume de células papilares, né, de papilas dérmicas, aliás, e cones interpapilares. São lesões sólidas, salientes, que vão ter uma consistência de qual que é o nome? De couve-flor, entendeu? Isso que seria uma vegetação. Novamente, inflorescência da hipertrofia como que eu falei? De papilas dérmicas e cones interpapilares. São lesões sólidas de aparência de couve-flor, filiformes, tudo mais. Pode ser verrugas também, tá, gente? Pode ser... Tá presente na sífilis, na leishmaniose,
Eu vou mostrar aqui pra vocês. E existem 2 tipos de vegetação, tá? Existe a vegetação verrucosa, que é uma vegetação seca, tipo de uma verruga mesmo. Por que seca? Pois a epiderme, que recobre a pele íntegra, que a gente chama de camada córnea, você vai ter um grande aumento da camada córnea. Por isso que você vai ter essa consistência seca. Então, se você tiver uma vegetação com consistência seca, você vai ter uma vegetação do tipo córnea. Córnea não, uma vegetação do tipo verrucosa. Olha aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa imagem aqui. Agora, quando você já tem agora um tipo de vegetação em que você vai ter a consistência, vai ser uma consistência úmida, aqui, no caso, vai ter a córnea, a camada da córnea já vai estar diminuída. Por isso você vai ter essa consistência úmida. Ela vai se chamar condilomatosa. Então, você vai ter uma vegetação do tipo condilomatosa, um condiloma. Olha aqui. Ai, uma pena que é muito ruim a câmera do meu tablet. Não, isso aqui não. Isso aqui é verruga, tá? Ó, verruga. Isso aqui, inclusive, eu acho que é da sífilis, né? Não, do HPV, né? Condiloma acumulado. Então, vegetação é isso. Novamente, vegetação pode ser verrucosa ou condilomatosa. Após a vegetação, a gente tem a ceratose. A ceratose é o acúmulo, é o espessamento que vai ter da tua epiderme por causa da proliferação justamente dessa camada córnea. No outro, a gente tinha, no caso da vegetação, era também a vegetação, pelo menos a vegetação do tipo verrucosa, você tinha muita camada córnea também. Só que você, além disso, você tinha a hipertrofia das papilas dérmicas e cones interpapilares. Aqui, no caso, você só vai ter um espessamento da pele devido ao excesso da camada córnea também. Olha só, espessamento superficial da epiderme decorrente exclusivamente da proliferação da camada córnea. A superfície fica esbranquiçada e áspera, tá? Aqui, ó, isso aqui é uma hiperceratose plantar. O pé descascando, sabe aquele pé de velho? Mas eu não tirando, isso também tem no rosto, tá? Tem no rosto. Então, ceratose é isso, espessamento, a proliferação, né, da camada da córnea em si, que você vai ficar com característica esbranquiçada e áspera. Tá acabando, gente. Falta só mais 5 páginas. Mas aqui é muita imagem. Aí uma outra condição que você tem a esclerose. A esclerose vai ser o endurecimento da pele, que você, devido à proliferação do tecido de colágeno. Quando você tem a proliferação do colágeno, tua pele ela vai ficar endurecida, tanto que você nem consegue fazer, ó, o pregueamento. Tô fazendo a maior força aqui da minha vida pra não conseguir fazer o pregueamento aqui, ó, não consigo pegar. Agora relaxar, agora eu consigo pegar, entendeu? É por causa da proliferação do tecido conjuntivo. Olha a imagem de cima. Ah, não vai dar pra ver. Enfim, mas também não tem muita coisa aqui não, só fica endurecido mesmo a mão. Aí você tem a liquenificação, que é basicamente você é produzido pelo espessamento da pele também, só que passa a evidenciar maior as nitidez dos sulcos, né? Então, vamos supor que, tá vendo? Os sulcos é como se fossem esses buraquinhos assim entre a mão, assim. Eles vão ficar bem evidentes na liquenificação. Liquenificação. É parecido com a esclerose, tá? Você também vai ter espessamento da pele por tecido conjuntivo, no caso da esclerose. A liquenificação, eu não sei se é por causa do tecido conjuntivo, mas fala que é uma lesão circunscrita produzida por espessamento da pele que passa a evidenciar com maior nitidez os sulcos. Consequentemente, causa a coçadura crônica, tá? Aqui é a liquenificação, não vai dar pra ver. Então, essa liquenificação causa coçadura crônica. Você vai ter um prurido crônico. Ai, minhas costas.
As lesões, então a gente viu as manchas, as máculas em si, a gente viu as lesões sólidas, as lesões complementares sólidas, era isso o nome que eu havia falado? Era elementares sólidas, e agora a gente vai entrar nas lesões que contêm conteúdo líquido. Me deu preguiça. Então, a gente tem as lesões elementares que possuem conteúdo líquido dentro. Elas são divididas em 2 tipos, tá, gente? Acúmulo não circunscrito e acúmulo circunscrito. O que eu acho que esse circunscrito quer dizer é que basicamente é delimitado, né, acredito eu. Tanto que, ó, acúmulo não circunscrito seria a urtica e o edema, e acúmulo circunscrito seria vesícula, bolha, pústula, abscesso, sabe? Exatamente, circunscrito é isso, está delimitado. Então, acúmulo não, uma lesão com acúmulo de líquidos não circunscritos são a urtica e o edema, não é delimitado. Agora, aquelas que já possuem uma delimitação são circunscritos, é a vesícula, bolha, pústula e abscesso. Vesícula, gente, é um conteúdo, é uma bolha, não é uma bolha, né? É um conteúdo, uma lesão que você vai ter, que vai ter conteúdo, inclusive, seroso. Lembrando que o conteúdo seroso é aquele lá, já ia falar merda aqui, ainda bem que eu pensei antes de falar. Esse é o conteúdo seroso em si, que ela é menor que 1 centímetro, tá? É observada na varicela, no herpes zoster, nas queimaduras, no eczema. Que mais? É isso. Então, vesícula é uma lesão menor que 1 centímetro e ela vai possuir conteúdo seroso. A bolha, ela já vai ser uma lesão maior que 1 centímetro e geralmente encontrada em queimaduras e tudo mais. Pústula é uma lesão com conteúdo purulento. E abscesso, uma bolsa de pus. Eu sempre dou essa denominação, que para mim é a denominação mais simples que você tem como descrever um abscesso, uma bolsa de pus. Vesícula, conteúdo seroso cítrico, menor que 1 centímetro. Bolha, um conteúdo líquido dentro, é maior que 1 centímetro e é encontrado em queimaduras. Pústula é uma bolha não, é uma lesão cutânea com conteúdo purulento. Vou ver se eu mostro foto aqui. A imagem de cima seria as nossas vesículas, né, que a gente tem. A imagem de baixo, a nossa bolha. Aqui seria mais bolhas, ó. Aqui seria a pústula, ó, conteúdo purulento. E os abscessos, né, que a gente tem. O abscesso. Furúnculo tem abscesso? Não sei. Me veio isso na mente, porque isso aqui me pareceu um furúnculo. Aí agora as lesões com conteúdo líquido não circunscritas, né? Que é a urtica ou edema. A urtica é decorrente da liberação da histamina, tá? Você vai ter a liberação da histamina, você vai ter uma vasodilatação, porque a histamina é um vasodilatador. Você vai ter a liberação de histamina e demais aminas vasoativas que vão promover a vasodilatação e o aumento da permeabilidade do endotélio vascular, permitindo a saída do plasma. É como se fosse um edema. É como se fosse um edema, só que no caso aqui vai ser o caso da liberação da histamina e de aminas vasoativas. Aí o edema é acúmulo de líquido no interstício. O edema, novamente falando, tem 5 causas do edema, que é o aumento da pressão hidrostática, diminuição da pressão oncótica por causa da diminuição da albumina, obstrução linfática, aumento da permeabilidade vascular e absorção de sais, maior retenção de sódio, né? Aí a gente tem as lesões por solução de continuidade. São lesões que elas vão ter pela ruptura da integridade da pele, da epiderme, ou senão da mucosa em si.
A gente tem a erosão, úlcera, fissura e fístula. Erosão é quando você vai ter o rompimento da epiderme da pele, que vai atingir somente a epiderme. A erosão atinge somente a epiderme. Por que eu tô mostrando pra boca? Porque tem a imagem aqui da boca. A exulceração, ela já vai atingir uma camada a mais que a epiderme. Ela vai atingir até a derme papilar. A úlcera, ela já vai... É um tipo de lesão que vai atingir, pode chegar até o osso, né? A gente sabe disso. A fissura. A fissura, ela vai ser também uma lesão, só que de continuidade linear estreita, mas igual uma fissura normal. A gente não tem os giros do cérebro, que eles são constituídos por sulcos, fissuras e tudo mais. Então, fissura, gente, é aquilo mesmo. É um sulco, só que mais profundo. E a gente tem a fístula, que também vai possuir também um trajeto linear. Só que a fístula também, ela geralmente é tortuosa, estreita, igual a fissura. Só que a fístula, a diferença dela é que ela vai, como que fala? Cadê? Ela vai ter a eliminação do material necrótico. Vou mostrar imagens aqui. Aqui a gente tem uma erosão, aqui, que atingiu novamente só a epiderme. A exulceração, eu não entendi muito bem essa imagem não, mas a exulceração vai atingir até a derme, como que é a derme da pele? Como que é a derme papilar. A gente tem aqui o edema, ó. Edema aqui, o sinal de cacifo ativo. A nossa urtica aqui, ó. Urtica, sei lá. Tá vendo como fica? Liberação de histamina e de aminas vasoativas, aumenta a permeabilidade vascular. Parecido com edema, vai extravasar o líquido. Peraí. Aqui, ó, as duas lesões aqui são úlceras. A gente tem aqui uma fissura, olha, linear e estreita. E a fístula, que é linear e contorcida, como é contorsuosa. Como que é o nome? Contorsuosa, não, tortuosa. Que vai ter a eliminação de material necrótico. Juro por Deus que tá acabando. Aí a gente tem as sequelas, que existem dois tipos de sequelas, a atrofia e cicatrização. A atrofia é quando você tem a redução da espessura da pele. Quando você tem uma atrofia da célula, a célula ela diminui seu tamanho e ela perde essa funcionalidade. E a atrofia aqui não vai ser muito diferente, não. A atrofia, então, você vai ter uma redução do espessamento da pele. E a cicatriz vai ser uma sequela, quando geralmente você tem uma proliferação de tecido fibrinoso, né? O que é diferente da cicatriz acho que de uma cicatrização normal, né? E esqueci de falar da... tem uma parte que eu esqueci de falar que eu vou falar. Peraí. Aqui, ó, cicatriz. Ó, cicatriz também. Cicatriz é depósito de tecido conjuntivo, fibrinogênio, colágeno, aí tem o remodelamento. Lembra que eu havia falado isso em inflamação? Falei isso, inflamação. Eu gravei vídeo de inflamação? Acho que eu gravei. Aqui é uma atrofia, ó. O que eu esqueci de falar, gente, que existe as lesões caducas, que são lesões basicamente de curta duração. Aí você tem a escama, que a pele fica... não vai mostrar, fica descamando aqui. Tem a crosta. Crosta decorre do ressecamento do exudato. O exudato é o líquido rico em proteínas, né? E a escara, que é como se fosse o último estágio da úlcera já acontecido, necrosado já. Aqui no caso, a escara não é curta duração, não sei por que tá aqui escrito, ó. Lesão por necrose do tecido, que em seu estágio final é de cor negra, pode apresentar graus variáveis de espessura, chegando até o plano profundo, que são os ossos. Calma. Gente, acho que eu vou finalizar aqui, porque nem eu aguento mais. Aí a gente tem um tipo de lesão séssil, lesão não pedúncula, ou seja, é uma lesão firme na pele.
uma verruguinha. A gente tem uma lesão pedunculada, que ela vai lembrar um saco, é mole e tem base pequena. Ela fica pendurada. Então, a séssil é não pedunculada e a pedunculada é pedunculada. A gente tem a aciforme e a policíclica, que as duas parecem, as três, serpeginosa. Tudo aqui, no meu caso, me parece bicho de pé. Eu não vou nem mostrar foto, gente. Enfim, gente, é isso, tá? Espero ter ajudado. Um grande beijo. Até a próxima.